Tem documento que no dia em que você perde dinheiro junto. E tem documento que, se sumir, quem mais sofre não é nem você, é a sua família depois que você se for. A maioria dos aposentados guarda esses papéis de qualquer jeito, numa gaveta, numa sacola, e muitos simplesmente jogam fora, achando que não servem para mais nada. Erro grave. Hoje eu vou te mostrar os 5 documentos que todo aposentado tem que guardar até morrer. E olha que eu falo isso literalmente, porque alguns deles continuam valendo até depois da sua morte, para proteger quem fica. O primeiro, decide se você está recebendo o valor certo da sua aposentadoria. E o quinto, decide se a sua viúva, o seu viúvo, vai conseguir a pensão ou vai perder tudo. E no fim do vídeo, eu vou te dar um prazo que torna alguns desses documentos urgentes e o jeito certo de guardar tudo para nunca mais perder. Então fica comigo até o final, porque 5 minutos de organização aqui podem proteger anos de direito. Antes de tudo, deixa eu me apresentar rapidinho. Meu nome é Dr. Carlos Bittencourt e eu sou advogado previdenciário. E eu preciso que você entenda uma coisa que muda toda a sua relação com esses papéis. A sua aposentadoria não termina no dia em que o benefício cai na conta. Ela continua sendo defendida todo mês com documento. Porque o INSS pode errar o cálculo, pode descontar o que não devia, pode rever o seu benefício e a sua família um dia vai precisar provar o seu direito. E em todas essas horas, o que decide a briga é papel. Documento guardado é dinheiro protegido. Documento perdido é direito que vira poeira. Antes da gente começar, faz uma coisa por mim. Se você é aposentado ou tem pai, mãe, avô, avó aposentados, manda esse vídeo para essa pessoa agora, porque esse é o tipo de informação que evita prejuízo silencioso. E já deixa o seu like, porque é assim que esse conteúdo chega em mais gente que precisa organizar a vida antes que a falta de um papel custe caro. Então vamos para o primeiro documento, e ele é o mais importante de todos. A carta de concessão com a memória de cálculo. Presta muita atenção nesse nome, porque talvez você tenha esse documento e nem saiba o que ele significa. A carta de concessão é o documento que o INSS emite quando aprova a sua aposentadoria, e dentro dela tem uma parte preciosa, que é a memória de cálculo. É ali que está escrito exatamente como o INSS chegou no valor que você recebe. Quais salários ele considerou, quanto tempo de contribuição ele contou, qual regra ele aplicou. Em outras palavras, é o DNA da sua aposentadoria. E por que isso é tão importante? Porque é só olhando essa memória de cálculo que você consegue descobrir se o INSS errou, se deixou de somar algum período que você trabalhou ou se usou salários menores do que os que você de fato ganhou. E se ele errou para menos, você tem direito a pedir uma revisão e aumentar o seu benefício. Sem esse documento, você fica no escuro, recebendo um valor que você nem sabe se está certo. A boa notícia é que você consegue baixar uma segunda via de graça, a qualquer momento, lá no aplicativo do Meu INSS. Faz isso hoje. Salva, imprime, guarda. Esse papel é o ponto de partida para defender cada centavo do seu benefício. Agora o segundo documento, que anda de mãos dadas com o primeiro. A sua carteira de trabalho e o extrato do CNS. A carteira de trabalho, aquela que registra cada emprego que você teve na vida, tem uma força que muita gente não conhece. O que está anotado nela tem presunção de verdade reconhecida pela justiça. Por isso ela vale ouro. E o CNS é o histórico previdenciário, onde ficam registrados os seus vínculos e contribuições. Por que guardar os dois até o fim da vida? Porque é com eles que você prova o que realmente trabalhou. Se um dia você for pedir uma revisão, é a carteira de trabalho que vai mostrar que aquele emprego de 5 anos que sumiu do sistema existiu de verdade. E olha um detalhe que pouca gente sabe. Depois que você morre,
a sua família vai precisar desses mesmos documentos para que a pensão por morte seja calculada no valor certo. Então guarde a sua carteira de trabalho como um tesouro, seja a antiga de papel, seja a digital, e mantenha o seu CNS sempre baixado e atualizado. Deixa eu te dar um exemplo do tipo de situação que a gente vê o tempo todo para ficar concreto. Imagina um senhor que se aposentou e anos depois alguém resolveu olhar a memória de cálculo da carta de concessão dele junto com a carteira de trabalho. Descoberta. Faltava um vínculo antigo e um período tinha sido contado com um salário menor do que o real. Com a carteira de trabalho na mão, deu para provar tudo e pedir a revisão, aumentando o benefício e ainda recebendo diferenças atrasadas. Agora imagina se ele tivesse jogado fora a carteira de trabalho, como tanta gente faz, achando que não servia mais. Aquele dinheiro estaria perdido para sempre. Foi um papel guardado que garantiu o aumento. É exatamente isso que esse vídeo quer que aconteça com você. Vamos para o terceiro documento. A cópia completa do seu processo administrativo e de tudo que você já entregou ao INSS. Quando você pede um benefício, todo o seu pedido vira um processo, com os documentos que você apresentou, os laudos, os exames e a decisão do INSS. Esse processo administrativo é a fotografia de como o INSS analisou o seu caso, e ele é fundamental se um dia você precisar recorrer, pedir revisão ou ir à justiça, porque mostra exatamente o que foi considerado e o que foi ignorado. E aqui vai um aviso que vale muito. Nunca, jamais, entregue documento original ao INSS sem guardar uma cópia antes. Tem gente que leva o original do laudo, da carteira, entrega e nunca mais vê aquele papel. Se depois precisar entrar com uma ação, ficou sem a prova. Então a regra é simples. Tire foto, digitalize, faça cópia de tudo antes de entregar qualquer coisa. E para quem se aposentou por atividade especial, por trabalho insalubre ou perigoso, guarde com cuidado redobrado o PPP e os laudos que comprovam essa exposição, porque eles podem garantir uma revisão muito vantajosa lá na frente. O quarto documento é um que quase ninguém pensa em guardar, mas que protege o seu bolso todo mês: os comprovantes de pagamento do seu benefício e o histórico de descontos e empréstimos. Por que isso importa tanto? Porque é guardando e conferindo esses comprovantes que você descobre se tem algum desconto indevido saindo do seu benefício, alguma mensalidade de associação que você nunca autorizou ou alguma parcela de empréstimo consignado que você nunca pegou. Esses golpes acontecem aos pouquinhos, com valores pequenos, e quem não acompanha o extrato é roubado por anos sem perceber. Se um dia você precisar contestar um desconto e pedir o seu dinheiro de volta, é esse histórico que vai provar o que foi tirado de você indevidamente. Então, cria o hábito de conferir o seu extrato de pagamento todo mês, linha por linha, e guarda esse registro. É a sua defesa contra quem quer comer o seu benefício por dentro. E agora o quinto documento, o que faz mais sentido na frase guardar até morrer, porque ele protege a sua família depois que você se for. Os documentos que garantem a pensão por morte aos seus dependentes. Pensa comigo. Quando você falecer, a sua esposa, o seu marido, vai estar de luto, fragilizado e ainda vai precisar correr atrás da pensão. E a pensão depende de prova. Se vocês são casados, a certidão de casamento resolve. Mas se vocês vivem em união estável, sem papel passado, a família vai precisar provar essa união. E isso pode ser uma dor de cabeça enorme no pior momento. Então, ainda em vida, deixe organizado. A certidão de casamento ou uma declaração de união estável feita em cartório, as provas da vida em comum, como conta conjunta e declaração de imposto de renda, as certidões dos filhos dependentes
e reunidos junto a esses os seus próprios documentos previdenciários, a carta de concessão e o CNS. Por que isso é tão importante? Porque com tudo organizado, a sua família pede a pensão rápido, dentro do prazo e no valor certo. Sem isso, ela pode demorar a pedir e perder dinheiro atrasado, pode ter dificuldade de provar o direito ou pode receber menos do que deveria. Esse é o último cuidado que você deixa por quem você ama, deixar o caminho pronto. E agora, como eu prometi, 2 pontos para fechar. Primeiro, a urgência. Existe um prazo para você corrigir o valor da sua aposentadoria. Em regra, você tem 10 anos, contados a partir do primeiro pagamento, para pedir a revisão do seu benefício. Passou desse prazo, a porta se fecha. Por isso, se você se aposentou já faz alguns anos, principalmente lá por 2015, 2016, esse prazo pode estar batendo na porta. E é justamente a carta de concessão e a carteira de trabalho que vão te dizer se vale a pena pedir a revisão antes que o tempo acabe. Então não deixa para depois. E segundo, o jeito certo de guardar, porque não adianta ter os documentos se eles estão espalhados, rasgando, mofando numa gaveta. Faz o seguinte, digitaliza tudo, tira foto de cada documento com o celular e salva numa pasta na nuvem, no Google Drive ou parecido, que não se perde, nem se molha, nem se rasga. Mantém também uma pasta física, organizada, só com cópias, deixando os originais protegidos à parte. E o mais importante de tudo, e poucas pessoas fazem isso, conta para uma pessoa de confiança da sua família onde estão esses documentos, porque de nada adianta você guardar tudo perfeitamente se no dia em que a sua família precisar, ninguém souber onde está. Esses papéis são a chave do seu direito e do direito de quem fica. Alguém de confiança precisa saber onde está essa chave. Então deixa eu recapitular os 5 documentos que todo aposentado tem que guardar até morrer. Primeiro, a carta de concessão com a memória de cálculo, o DNA do seu benefício. Segundo, a carteira de trabalho e o CNS, a prova da sua vida de trabalho. Terceiro, a cópia do processo administrativo e de tudo que você entregou ao INSS, nunca entregando original sem cópia. Quarto, os comprovantes de pagamento e o histórico de descontos, a sua defesa contra os golpes. E quinto, os documentos que garantem a pensão à sua família, o seu último cuidado por quem fica. E lembra, tem prazo para revisão, e o segredo é digitalizar, guardar na nuvem e contar para alguém de confiança onde está tudo. Se esse vídeo te ajudou, faz 3 coisas por mim. Deixa o like, porque é o que leva esse conteúdo para mais aposentados. Compartilha com a sua família, principalmente com quem cuida dos documentos lá de casa, porque essa organização protege todo mundo. E se inscreve no canal, porque aqui eu te mostro como defender o seu benefício e a sua família antes que a falta de informação vire prejuízo. Porque documento guardado é direito garantido, para você hoje e para quem você ama amanhã. Te espero no próximo. Um abraço.